Muito bem. Diz aqui esse Google Meet que está gravando. Então, bom dia a todos e todos os seres vivos que aparecem aqui nessas Windows, nessas janelinhas aqui do Google Meet. Nós estamos no PPGDH, no Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Cidadania e Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba. Eu sou Luciano Nascimento e estamos aqui no módulo Fundamentos Históricos e Epistemológicos dos Direitos Humanos. E hoje nós vamos tratar dar seguimento, melhor dizendo, ao eixo 1, denominado de Semiótica, Linguagem e Comunicação Jurídica. No encontro passado, nós nos referimos aqui à ideia da filosofia da linguagem, construída por aquele que é, sem dúvida alguma, não há dúvida sobre isso, o professor Immanuel Kant é o principal nome da modernidade no mundo ocidental, ou seja, ele é o principal autor dos pensamentos sobre o sentido, o significado dessa palavra modernidade, que traduz, portanto, modelo de sistema social ou modelo de sociedade ocidental. Kant é, sem dúvida alguma, um personagem cognitivo e linguístico da maior grandeza. E, portanto, as suas ideias, a partir do que o pensamento ocidental chama de filosofia da linguagem e interpretada essa filosofia da linguagem. Bom dia, Samara, bom dia aos demais que estão chegando. Essa filosofia da linguagem como uma filosofia dos valores, ou seja, dos valores da sociedade moderna. A ideia de Kant sempre foi, dentre tantas, a ideia de organizar, digamos assim, esse mosaico de valores traduzidos pela linguagem que significam a organização da sociedade moderna. E quando nós falamos aqui organização da sociedade moderna no pensamento de Kant, nós estamos falando também naquilo que Niklas Luhmann vai construir posteriormente, a partir da segunda metade do século XX, por uma ideia em que ele vai se apropriar, e se apropriar aqui é no sentido de construir teorias e reunir teorias, vai se apropriar do pensamento de um autor britânico chamado... Vou colocar aqui. George Spencer Brown. Vai se apropriar de um pensamento do autor britânico da primeira metade do século XX, dos anos 20, professor George Spencer Brown, chamado de teoria da diferenciação funcional. E Luhmann, portanto, vai observar o pensamento de Kant e vai, à luz do que ele imaginava ser a sociedade moderna, reelaborar essa ideia da teoria da diferenciação funcional, a partir da ideia de que nós estamos à luz de um sistema social, e esse sistema social ele inventa subsistemas de si próprio. Portanto, utilizando a sua estrutura, que para Luhmann ela é uma estrutura autopoética, ou seja, aquela palavra grega chamada autopoiese, auto, si mesmo, si próprio, poiese, criação, invenção, imaginação, ou seja, autocriação, autoinvenção. Então, para Luhmann, essa teoria da diferenciação funcional faz nascer o quê? A sociedade ela inventa subsistemas como a religião, o direito, a economia, a política, a arte, a própria ciência. E ela o faz por quê? Faz porque ela própria, a sociedade, ela produz os seus problemas, mas ela própria, nesse modelo de sociedade moderna, não pode resolver os problemas que ela própria cria. Então, ela tem que inventar outros sistemas que resolvam esses problemas. Para Luhmann, no caso do direito, a principal construção de diferenciação funcional da sociedade moderna, em termos de direito, o que faz a sociedade moderna ser moderna é algo muito caro para todos nós aqui.
é aquilo que os autores chamam de o paradigma dos direitos fundamentais. Para Niklas Luhmann, os direitos fundamentais não são apenas direitos na sociedade moderna. Eles são a própria estrutura da sociedade moderna em termos de comunicação, em termos de linguagem. Ou seja, para Niklas Luhmann, quando eu falo de direito na sociedade moderna e vou falar de diferenciação funcional, os direitos fundamentais são a própria instituição da sociedade moderna. Para Luhmann, não existe sociedade moderna sem direitos fundamentais. Se eu estou na produção argumentativa, numa produção discursiva, linguística, comunicativa, de negação dos direitos fundamentais, então eu não sou o ambiente desta sociedade moderna. Ou seja, eu não sou moderno, para Niklas Luhmann. A tradução em termos de direito para Luhmann do que é ser moderno é afirmar os direitos fundamentais como instituição desse próprio sistema social chamado sociedade moderna. O que significa dizer para Luhmann que eu fiz aqui, até aqui, usando os meus dotes renascentistas, modernos, iluministas, eu fiz aqui até uma pintura em óleo, né, em tela, com essa paisagem aqui de Japaratinga, com o Oceano Atlântico Sul aqui, essa piscina natural aqui. Me inspirei, fiz até uma pintura em óleo, né, para tentar explicar para vocês como Luhmann imagina a sociedade moderna, né, e como ele inventa, portanto, a teoria dos sistemas sociais autopoéticos. Né? Então, para Luhmann, eu tenho um sistema social que nós chamamos de sociedade. Ele chama Social System Teoria, teoria dos sistemas sociais. Porque para Luhmann não existe só um sistema social, mas sim diversos sistemas sociais. Mas existe o sistema social dos sistemas sociais, que inventa os outros sistemas sociais. O sistema social dos sistemas sociais para Luhmann é isso que nós chamamos de sociedade moderna. Né? E esse sistema social, para Luhmann, ele produz complexidades. E aqui há um ponto relevante e que eu vou deixar como sugestão para os projetos de pesquisa de vocês, para as dissertações de vocês, para as investigações de vocês. É só uma sugestão, não é uma imposição, não é nada mesmo, porque não tenho poder para isso. É só uma sugestão. Não tratem as fenomenologias que estão investigando como problemas. Tratem como complexidades que elas precisam ser organizadas, né, por um dos subsistemas sociais. Por exemplo, se o seu projeto de pesquisa... Eu vou levantar uma hipótese aqui, apenas uma hipótese com um sentido pedagógico. Digamos que o seu projeto de pesquisa envolve direito e religião, dois subsistemas do sistema social, a sociedade. E que você vai está investigando, por exemplo, sobre a ideia de liberdade religiosa na sociedade moderna. Como é possível a liberdade religiosa na sociedade moderna? Né? E aqui a sugestão é analise, ou pelo pensamento de Kant, levantando a interrogação, o que é liberdade religiosa na sociedade moderna, ou, por exemplo, pela perspectiva de Luhmann e de outros funcionalistas, construtivistas e estruturalistas. Como é possível a liberdade na sociedade moderna? Seria interessante eu tratar a liberdade religiosa entre direito e religião na sociedade moderna pela interrogação o que é liberdade religiosa ou pela interrogação como é possível a liberdade religiosa? Se eu for tratar pela ideia kantiana, então eu teria que tratar como um problema. Ou seja, o que é essa liberdade religiosa na sociedade moderna? Que problema é esse? Ou com a ideia dos construtivistas, não só de Luhmann, mas diversos outros, como o próprio Spencer Brown, como Ernest von Glaserfeld, como o próprio Rafael de Jorge, que vocês leram o texto sobre o desafio do juiz constitucional. Né? Como é possível essa liberdade religiosa? Como é possível exercer essa liberdade religiosa?
como é possível a liberdade religiosa como um direito fundamental na sociedade moderna? Como é possível a efetividade dessa liberdade religiosa? Então, se eu tratar pela interrogação como é possível, eu não vou tratar a questão como um problema, mas como uma complexidade. E tratar como uma complexidade é explicar essa complexidade e organizar essa complexidade no rol das complexidades produzidas pela própria sociedade moderna. Ou seja, se meu tema é tratar sobre direito e religião à luz da liberdade religiosa, que complexidade é essa? Como é que ela surge na sociedade moderna a ponto de que o direito terá que organizá-la? Como o direito organiza essas complexidades? O que dirá o meu projeto de pesquisa? O que dirá a minha dissertação? Qual é a proposta da minha dissertação, por exemplo, para afirmar a liberdade religiosa na sociedade moderna como um direito fundamental em forma de organização e não de um problema? Porque, sinceramente, na minha interpretação, e aqui é o meu ponto de vista, é a minha observação sobre essas fenomenologias, não são problemas, são complexidades. O direito não resolve problemas, ele não tem estrutura para resolver problemas, na nossa interpretação. Mas o direito é o único subsistema que tem estrutura para organizar as complexidades produzidas por essa sociedade. E que essa sociedade produz complexidades de ordem do direito, de ordem da economia, de ordem da religião, de ordem da política, de ordem da arte, de ordem da própria ciência. Mas aqui, como nós estamos na seara do direito, digamos assim, no espaço do direito, no cenário do direito, como o direito irá organizar essas complexidades mais do que em qualquer outro momento da sociedade moderna, no momento presente de cada um de nós. O que é que nós estamos observando nesse momento da sociedade moderna de tamanha complexidade que o direito pode dar o seu contributo e dizer assim, isso aqui, essa fenomenologia que é produzida pela própria sociedade moderna, o direito tem as seguintes perspectivas de organização e não de resolução. Porque, sinceramente, e aqui, mais uma vez, pode me interromper a qualquer momento, com todo respeito à posição de cada um, mas no tempo presente que nós vivemos, imaginar que o direito tem estrutura para resolver problemas é ser realmente iluminista e ingênuo. O direito não tem essa estrutura. Porque o direito, quando produz uma decisão, ele produz uma decisão dentro da sua própria estrutura, que ela é binária. Ele produz uma decisão afirmando e negando direitos ao mesmo tempo. Isso não é resolução de problemas. Isso é organização de complexidades na nossa interpretação. Ora, então, quando para Niklas Luhmann, aqui, para a sua afirmação da teoria da comunicação jurídica, né, ou da teoria da comunicação, quando a sociedade produz essas complexidades, ela precisa reduzi-las em seguida. Esse autor aqui, num debate com Niklas Luhmann, afirmava a seguinte expressão, dizia, isso era os anos de 1996, 1997, até o ano de 98, quando Luhmann falece. E Hans von Foster vai falecer 4 anos depois, no ano de 2002. Ele dizia, Luhmann, a sua teoria da comunicação ela é interessante como a estrutura da sociedade moderna. Como o sistema social, como o sistema social que produz complexidades. Aliás, penso eu, dizia Hans von Foster, com a comunicação, nós só produzimos 2 fenomenologias. Ela própria, a comunicação, e com a comunicação produzimos complexidades. E quando o sistema social, que para Luhmann, é um sistema da comunicação, ele é pura comunicação, ou seja, a sociedade existe porque ela é um sistema de comunicação. Quando ela produz a comunicação, aparecem as complexidades. Então, ela precisa reduzir essas complexidades. E aqui é o ponto de divergência entre o meu pensamento e o pensamento do professor Niklas Luhmann. Na minha ideia,
a sociedade que inventa os subsistemas sociais, direito, economia, religião, política, etc., ela não tem estrutura para reduzir essas complexidades que ela mesma produz. Mas como ela inventa os subsistemas, ela passa a ter uma estrutura de organização dessas complexidades e não de redução dessas complexidades. Aqui a minha divergência com Niklas Luhmann. Já passa a palavra, Godoy. E que, na minha posição, essa ideia de Luhmann... O senhor poderia repetir essa divergência? Eu perdi um pouco. Eu tenho um comentário a fazer. Pensando no meu comentário, eu perdi essa parte. Claro. Mas não tem... Luhmann afirma que a sociedade que produz essas complexidades, porque é da sua própria natureza, digamos assim, porque é da sua estrutura, como a estrutura da sociedade é comunicação, é comunicativa, quanto mais comunicação, e a comunicação ela é inevitável, quanto mais comunicação, mais produção de complexidade. Para Luhmann, quando isso acontece, e isso acontece, não é, isso vai acontecer, não, isso acontece. Nós só precisamos saber qual é o momento que isso acontece. E quando isso acontece, esse aumento das complexidades, porque há uma série de comunicações, né, a própria sociedade ela sente a necessidade de reduzir essas complexidades, de reduzir. Aqui está o ponto de divergência do meu pensamento com o pensamento do professor Niklas Luhmann. Na minha interpretação, a sociedade não tem, mesmo inventando os subsistemas, como o direito, por exemplo, ela não tem estrutura para reduzir as complexidades. Ela só tem estrutura para organizar essas complexidades. Porque, como o próprio professor Niklas Luhmann diz, que são comunicações abstratas e contingentes, ou seja, não há uma racionalidade nessa produção comunicativa. E por isso ela se torna complexa, e por isso ela é cada vez mais complexa. Então, não tem uma ordem nessa comunicação. Então, não há como reduzir essas comunicações, na minha interpretação, mas há como organizá-las. Há como estabelecer um mosaico para essas comunicações. Agora, aqui, e aí vocês poderão fazer uma crítica, e devem fazer uma crítica contundente ao meu pensamento, essa organização, e aqui é que vem o meu ponto crítico, o meu ponto da crítica, por exemplo, o direito, ele organiza essa complexidade de comunicação. O que eu quero dizer com isso? O direito organiza essas complexidades porque elas se tornam conflitos. Por exemplo, elas se tornam conflitos de ordem econômica, elas se tornam conflito de ordem religiosa, elas se tornam conflito de ordem jurídica, elas se tornam conflito de ordem política. Como nós estamos na sociedade moderna, diz Luhmann, e a instituição da sociedade moderna são os direitos fundamentais, então tudo vem para o direito tomar uma decisão. Então, na minha interpretação, a decisão tomada pelo direito, que organiza essas complexidades e não reduz essas complexidades, ela é uma ilusão funcional necessária. Porque nós imaginamos assim, quando o direito toma uma decisão, ele, por exemplo, o caso trazido por Natália logo no início aqui, a questão da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade do dispositivo da reforma trabalhista que determinava o ônus, portanto, a sucumbência para aquele trabalhador que ingressava na Justiça do Trabalho e perdia a ação judicial. Aquela foi uma complexidade comunicativa trazida pela reforma trabalhista na sociedade moderna. O Supremo levou 4 anos para decretar a inconstitucionalidade desse dispositivo, organizando a complexidade. O Supremo tomou uma decisão que reorganiza a complexidade. Na minha interpretação, essa organização ela é uma ilusão funcional do direito, mas ela é uma ilusão funcional necessária. Agora nós voltaremos ao quê? Nós voltaremos a ter trabalhadores indo para a Justiça do Trabalho com as suas causas. E nós voltaremos a ter novas complexidades, o aumento das complexidades que o direito terá que reorganizar novamente. Ou seja, é aquilo que Rafael de Jó chama de um processo circular. Então, essa organização dada pelo direito às complexidades e não reduzindo as complexidades, como imagina Niklas Luhmann, ela é ilusória, mas ela é necessária. Porque se ela não aparecer, o sistema do direito vai crolar. A sociedade moderna vai crolar. Nós viveremos o caos. É nesse sentido que eu me posiciono. Godoy e depois Juliana. Eu fico sempre pensando a partir
dos textos, mas principalmente das suas aulas, professor, em que medida a política também ela não tem essa função de organizar, ou mesmo na visão de Luhmann, de diminuir essa complexidade. E eu falo isso, e aí eu gosto muito de buscar um pouco nas experiências pessoais como operador de direito já há algum tempo. No direito, fui visto desde a década de 80 no Brasil, um pouco antes, mas a década de 80 acho que é um marco, a ideia das ações coletivas. Algumas até que tem alguma possibilidade, desde que ela tenha um número de atores limitado e um objeto bem delineado. Por exemplo, eu entro com ação contra... Pronto, uma ação que nós debatemos aqui, estou trabalhando nela aqui, uma ação contra a UFPB, porque ela está lançando um concurso sem cotas. Então, ela tem um viés coletivo, mas só com um envolvido e algo bem delimitado, muda esse edital. Ela tende a ter alguma efetividade, o juiz pode dar razão ou não, mas o direito vai cumprir o seu papel organizando. Mas eu me deparo com situações em que as ações coletivas elas não funcionam. E eu acho que só o mundo da política poderia alterá-la. Existe aqui uma demanda de um movimento social chamado Ocupe o Gramame, que é a revitalização do rio Gramame, que nasce aqui na divisa com Pernambuco, a 60 quilômetros aqui no município de Pedras de Fogo, exatamente na divisa de Pedras de Fogo e Itambé, e ele abastece João Pessoa. E existe um movimento para a revitalização desse rio. E o que eu percebo, atuando nesse caso, é que não é possível você levar ao direito uma demanda tão complexa como essa, que envolve 5, 10 órgãos e que envolvem uma complexidade muito grande, como existe o Alto Gramame com pequenos produtores, existe o Alto Gramame com grandes usineiros, existe o Baixo Gramame com a cidade crescendo, exercendo a pressão, existe o Baixo Gramame com indústrias, existe o Baixo Gramame com a cidade crescendo sem fazer a devida esgotamento sanitário, e existe esse Baixo Gramame com 5, 10 comunidades, entre elas indígenas, quilombolas e tradicionais. Então, a gente percebe que, nesse campo, é como se, apesar de ter trazido essa complexidade para dentro do direito, através das ações coletivas, ele não funciona, a não ser que haja uma decisão política de dizer, olha, alguém com legitimidade suficiente para dizer, vamos revitalizar o Rio Gramame, eu noto que as estruturas do direito ela têm uma deficiência para atuar. Mas, teoricamente, desde a década de 80, que essa complexidade das ações coletivas, e uma como essa, estaria no direito, nas ações coletivas, e eu não vejo ela funcionando. Aí é por isso que eu faço essa pergunta, a partir desses dois exemplos, em que medida o subsistema da política também tem essa função. Tem, e isso não é afirmado por Luhmann, né? Mas é a observação que eu construo. O subsistema chamado política, ele é dos subsistemas que Luhmann aponta da sociedade moderna, religião, economia, direito, arte, né? O subsistema política ele é o único que não tem uma estrutura binária. Qual é a função da política? A função da política, o próprio Luhmann reconhece a partir de Weber, né? A função da política é o bem-estar comum. O bem-estar comum significa o quê? O bem-estar para todos. Então, a política ela não tem lado. Ou seja, ela não é um código binário. Ela não atua no código binário. Eu vou fazer aquilo para Marta, mas não para Mariana. Ou seja, se Luciano Nascimento se candidata a um cargo eletivo, algo que não vai acontecer, não vai mesmo, né? Porque não está nos meus planos. Tem meu voto. Se Luciano se candidata e Marta, Mariana vota em mim, Samara e Godoy não votam em mim, na hora de eu exercer a política, isso não tem mais nenhum sentido, nenhum significado, porque a minha função é de realizar a política para todos. Aqui está o sentido, como diz Rafael de Jorge, a política dos subsistemas da sociedade moderna, ela é como é que ele diz? Luciano, a política, desde a Grécia, ela é a invenção nobre do pensamento humano, de Rafael de Jorge. Essa é uma expressão de Rafael de Jorge. Ele diz, a política, Luciano, não essa coisa que nós chamamos de política partidarizada.
Nós estamos falando de apolítica, ou seja, a ideia daquele de cuidar do bem comum, de cuidar da coisa pública, ou seja, de cuidar das cidades, de cuidar do espaço em que a produção comunicativa acontece. Então, eu vou na mesma direção que a sua comunicação produz. Matérias como essas, elas são fundamentalmente da ideia política e não jurídica. Elas requerem uma decisão política. Mas aqui entra, na sua fala, entra o debate que ocorreu entre Luhmann e Habermas, né? Porque, e não só entre Luhmann e Habermas, mas autores que vêm para o direito com ideias políticas, quebrando a teoria da diferenciação funcional. Eu me refiro a Habermas, eu me refiro a Ronald Dworkin, eu me refiro a Robert Alexy, eu me refiro a uma série de outros autores. Dworkin, por exemplo, quando cria a ideia da teoria do direito como integridade, dizendo que a decisão do juiz ela tem que ter uma parte política e uma parte jurídica. Ou seja, o juiz ele tem que ser um jus politus, um jus político. Isso rompe com a teoria da diferenciação funcional de Luhmann na sociedade moderna. Habermas fala de um direito da facticidade, né? De uma filosofia política e depois de uma estrutura jurídica e depois de uma ideia de razão comunicativa, né? Ora, eu penso nessa direção. Matérias como essa não deveriam vir ao direito, mas permanecer na política e tomar uma decisão na política. A questão é que entra um elemento que foi o debate entre Habermas e Luhmann. Habermas dizia assim, essas decisões têm que aparecer com base na ideia dos valores da sociedade moderna. E Luhmann dizia, a ideia aqui, Habermas, é de comunicação. Só que entre comunicação e valores da sociedade moderna, tem que ter um elemento que ele é fundamentalmente comunicativo, um elemento chamado ética. E esse elemento chamado ética na modernidade, ele é extremamente débil, ele é extremamente vulnerável. A nossa formação ética, né, e a formação ético-política, ela é muito frágil, principalmente em países da periferia. Eu vou dar um exemplo aqui do que é ética política, que, por exemplo, que resolvem as questões, e aí sim, Luhmann pode ter razão, que minimiza as complexidades. Na minha interpretação, organizou as complexidades. Vou dar um exemplo concreto aqui de uma realidade. A Grã-Bretanha, recentemente, decidiu, né, fazer um plebiscito para a sua saída da União Europeia, tal do Brexit. Ou seja, decidiu consultar a população britânica para que ela decidisse, a população, se a Grã-Bretanha continuaria no projeto da União Europeia, que é um modelo de sistema social europeu, né? Ou se a Grã-Bretanha se retirava da União Europeia. O primeiro-ministro da Grã-Bretanha se posicionou favoravelmente a permanência da Grã-Bretanha na União Europeia, porque ele entendia que era muito mais interessante para o futuro da Grã-Bretanha e da Europa ela estar na União Europeia e não se retirar da União Europeia. O povo britânico votou contrariamente. Disse o quê? Disse a Grã-Bretanha tem que se retirar da União Europeia. Qual foi a atitude do primeiro-ministro da Grã-Bretanha? Convocou uma coletiva após o resultado do plebiscito, né, e pediu a sua exoneração do cargo de primeiro-ministro. Ou seja, declarou a sua renúncia do cargo de primeiro-ministro. E os jornalistas perguntavam, mas por que o senhor está renunciando? Ele disse assim, porque eu tenho uma posição política de permanência da Grã-Bretanha na União Europeia e o povo britânico tem uma posição contrária. Ou seja, eu não represento mais a vontade desse povo. Eu não tenho mais por que estar no cargo de primeiro-ministro. Não há mais nenhum sentido. Eu só teria sentido minha presença aqui se eu tivesse a mesma vontade do povo britânico. Como eu não a tenho, eu estou me retirando. É a essa ética que Luhmann se referia, que ela é uma exceção na produção comunicativa. E que, portanto, só aumenta as complexidades no próprio mundo da política. Se nós tivéssemos um processo circular, reiterado, permanente desse processo comunicativo, aí sim, eu penso que as complexidades elas seriam minimizadas. Mas, como nós não temos, elas só são organizadas. Mas eu estou de acordo com você, agora. A política ela tem uma estrutura que, se não minimiza, mas ela pode organizar. E essa organização pela política, penso que não seria uma ilusão funcional.
mas pelo direito ela é uma ilusão funcional na minha posição. Nesse sentido. Mariana, Juliana Pedrosa. Depois eu vou... eu leio aqui, Mariana Toledo. Como refletido no texto, os valores estão em conflito. Sim, sim. O que é um valor para mim pode não ser para o outro. A religiosidade, penso eu, pesa muito nessas questões e valores. Ao menos para mim. Sim, sim, sim. Uhum. É muito complexidade mesmo. Aliás, Max Weber afirmou, né, de que a religião ela não é apenas um subsistema na sociedade moderna. Porque depois nós vamos tratar de um texto, eu vou passar o texto para vocês, nós vamos trabalhar esse texto, que é uma crítica ao pensamento de Luhmann, uma crítica que eu reputo, uma crítica extremamente construída, com propriedade, de um professor da UFRN, ou seja, de alguém aqui muito próximo nosso, do professor Lucas Trindade, da UFRN em Natal. Ele faz uma crítica à teoria da diferenciação funcional de Luhmann à luz do pensamento de Max Weber, do que Max Weber chama de diferenciação das esferas sociais, e que Luhmann chamou de teoria da diferenciação funcional. Eu penso que esse texto vai contribuir muito para vocês, como contribuiu para mim. Eu tenho críticas ao texto, mas eu interpreto que, dos textos que eu li de críticas ao pensamento de Luhmann, é um dos mais incisivos que li, digamos, aí nos últimos 10 anos das minhas pesquisas. Mas depois a gente vai trabalhar esse texto. Weber afirma que a religião ela não é apenas um subsistema do sistema social. A religião foi o primeiro sistema social. É na modernidade que ela é transformada em subsistema do sistema social. Mas para Weber, por exemplo, a religião é o primeiro sistema social, ou seja, é o primeiro modelo de sociedade. Inclusive, tem um autor constitucionalista alemão, vou até aqui sugerir, para quem tiver interesse, das suas pesquisas em direito constitucional, chamado Karl Loewenstein. Karl Loewenstein é um autor constitucionalista alemão que ele afirma que, por exemplo, a primeira constituição de um sistema social, né, ela acontece com nada mais, nada menos, aquele rapaz chamado Moisés, né, com os 10 mandamentos de Moisés. Karl Loewenstein afirma que aquele é o primeiro modelo de constituição. E olha, esse agora é o pensamento de Luciano Nascimento. E se nós observarmos um pouco mais com atenção, chegaremos à conclusão, ou poderemos chegar, dentre o mundo das conclusões, como diz Rafael de Jorge, podemos chegar à conclusão de que o direito positivo de Kelsen nada mais é do que uma inversão para a ideia social dos 10 mandamentos trazidos por Moisés. Porque o direito positivo ele é o quê? Ele é uma estrutura normativa da sociedade moderna, no modelo kelseniano, de você não praticar a ação. Ou seja, quando eu leio uma norma, matar alguém, a norma não é proibitiva. A norma não é proibitiva, mas a norma está dizendo assim, olha, nesse modelo de sociedade, não mate alguém, porque isso vai aumentar as complexidades. Nesse modelo de sociedade, não furte. Né? Nesse modelo de sociedade, não roube. Aliás, só abrindo aqui um parêntese, que li hoje de manhã. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, houve um caso de furto, né? De produtos de supermercado vencidos. A pessoa havia furtado alimentos que estavam vencidos. E o Ministério Público, e teve uma autuação, o Ministério Público moveu a ação, o juiz prolatou uma decisão negatória e o Ministério Público apelou da decisão. O Ministério Público do Rio Grande do Sul apelou da decisão de furto de alimentos vencidos. Ou seja, me diga, essa comunicação, ela aumenta ou reduz as complexidades nesse modelo de sociedade? E como organizar... Ia falar, Samara? Pode falar. Não? Eu ia dizer que aumenta. Exato. E como organizar essas complexidades pelo direito?
Como nós vamos organizar? Bom dia, Thalita. Juliana, você com a palavra. Oi. Ô, professor, quando, falando em subsistemas, no subsistema da comunicação, das mídias, elas geram uma alienação por trazerem uma mensagem massiva. Com essa alienação, elas não poderiam diminuir as complexidades, porque elas igualam o pensamento. Então, elas, com pessoas mais iguais, menores complexidades, menos divergência. Vamos lá. Nicholas Luhmann. Lidar Sugiro esse texto, A Realidade dos Mass Medias, de Nicholas Luhmann. Na primeira observação, Juliana, pode-se ter, sem dúvida, a ideia de que, com a ideia de alienação, eu teria não apenas uma organização dessa produção comunicativa, mas eu teria também uma redução, digamos assim, né? A questão é que, com a alienação, os meios, né, como está falando aquela menina lá chamada Priscila, lá no Senado americano, sobre o Facebook, né, e que o Facebook ele incentiva a radicalização nas comunicações nas redes sociais, como rede social. A questão é que a alienação ela não vem como um produto único da comunicação, mas ela traz uma série de outros elementos comunicativos, como, por exemplo, o radicalismo. A alienação gera o radicalismo e nega, por exemplo, né, a reflexão. A alienação, ela incentiva, de alguma forma, ou, como dizem os teóricos da comunicação, ela encoraja multidões a ações que, pela reflexão, esse encorajamento não existiria. Então, ela aumenta as complexidades. Ela não organiza e nem reduz. Porque a alienação ela não vem unicamente. Ela vem ao seu entorno com uma série de outros elementos que são extremamente danosos à produção comunicativa nas relações sociais. É difícil você ver uma pessoa... por exemplo, me diga uma coisa, alguém que nega que a Terra é redonda no século XXI. Por exemplo, não vou nem me referir a isso, vou me referir ao caso mais inacreditável acontecido neste país nos últimos dias, do pastor que iria ressuscitar 3 dias depois da sua morte. No século XXI, a mulher não autoriza o enterro do seu marido porque ele havia, durante toda a sua pregação, afirmado que quando morresse, no 3º dia, ele ressuscitaria. E aí o poder público se submete a isso e o direito ratifica isso no sentido de dizer, não, vamos esperar os 3 dias para ver se o camarada ressuscita. Eu assisti vídeos de multidões lá esperando a ressurreição do pastor. Essa alienação, ela minimiza as complexidades, ela reduz as complexidades, ou ela exatamente aumenta, exatamente porque ao seu entorno vem algo chamado radicalismo e não reflexão. Esse é um dos casos de alienação que mostra como essa complexidade ela pode se tornar hipercomplexa. Porque, sinceramente, no século XXI, acreditar na ressurreição humana é nesse sentido, Juliana. Não penso que a alienação minimize, ou, como diz Luhmann, reduz, ou, como digo eu, organiza essas complexidades. Não. Os meios de comunicação, como diz lá a menina no Senado americano, no seu depoimento, Priscila, assim, esses meios de comunicação social traduzidos por plataformas digitais, em forma de rede social, no caso do Facebook específico, dizia a menina no Senado,
ele incentiva o radicalismo na comunicação, né? Não é pedagógico, não é reflexivo, né? E age por interesses e não por valores, né? Ou por ética, dizia ela. Age por interesses puramente econômicos. Né? Por quê? Diga, Samara. Professor, já que a gente está falando de mídia, tem uma parte do texto do Javier que eu, assim, não entendi direito, e aí queria saber se tem alguma coisa a ver com isso, que ele fala sobre a cibernética moderna, como uma observação de segunda ordem e sobre considerações cibernéticas. Eu não entendi bem o que ele quis dizer com isso, e como eu estou estudando tecnologia, redes sociais e tal, aí eu fiquei curiosa para ver se tem alguma relação. Então, tem toda a relação, não tenha dúvida. Mais uma vez, por exemplo, sobre cibernética de segunda ordem, né? Procure esse rapaz aqui. Ele é o inventor do primeiro laboratório de cibernética dos Estados Unidos, esse austríaco aqui, na Universidade de Illinois. Vamos lá. Cibernética, né? Veja, em 1899, por aquele ano, foi inventado o telégrafo. Telégrafo. Até ali, uma transação comercial, por exemplo, entre a Inglaterra e os Estados Unidos, digamos assim, alguém na Inglaterra está vendendo um produto industrializado para alguém nos Estados Unidos. Para esse produto sair da Inglaterra, chegar nos Estados Unidos, ter um contrato jurídico, comercial sobre isso, né, para a garantia de que vai haver o pagamento, a entrega, etc. Isso levava em torno de 90 dias, até 1899. Levava em torno de 3 meses. No mínimo 3 meses, para acontecer e, portanto, produzir riqueza. Com a invenção do telégrafo, esse tempo diminuiu para menos de 8 minutos. Ali estava uma das raízes da cibernética, do que hoje nós chamamos de TI, Tecnologias da Informação, e que depois também vai se transformar em TIC, Tecnologias da Informação e Comunicação. Né? E que hoje elas se proliferaram, ou seja, não só redes sociais, mas fundamentalmente os apps. Né? Nós estamos aí prestes a nos transformar numa sociedade moderna dos apps. Tudo vai ser app, tudo vai ser aplicativos. Né? Não só as redes sociais, os apps, mas o que hoje nós chamamos de startups, né? Que depois se transformam em unicórnios e tal, e não sei o quê. Todas essas, o que hoje nós chamamos de big techs, o que hoje a linguagem chama de big techs. Né? Essa cibernética, né? Ou, por exemplo, a inteligência artificial como cibernética. A questão é que essa primeira fase é a chamada cibernética de primeira ordem. Esse rapaz aqui, Reich von Forster, diz: é preciso observar a cibernética de segunda ordem, o que ele chamou de cibernética de segunda ordem. E que ele inventa a teoria do observador. Por exemplo, eu sou observador, você é observadora, desde que nós também estejamos sendo observados. Só é observador quem é observado. Quem não é observado e só observa, não é observador. Por exemplo, o direito é um observador de segunda ordem do quê? Ele é um observador de segunda ordem das complexidades produzidas pela sociedade moderna. Por quê? Porque quando surgirem os conflitos lá na sociedade moderna, ela enviará esses conflitos em forma de complexidade para o direito tratar. E o direito está observando essas complexidades. E o direito sabe que receberá essas complexidades. E o direito sabe que a sociedade está ali observando, a sociedade moderna está ali observando. Então, o direito, ele é um observador de segunda ordem, ele se torna, no campo digital, uma cibernética de segunda ordem, porque ele é um observador que observa. Se ele não fosse observado pela sociedade, ele não seria um observador. E olhe,
para Hayes von Foster, para Niklas Luhmann, para outros autores, o direito é o único subsistema que se auto-observa. Ele inventou uma frase que é a seguinte, abre aspas, o observador que observa é observado, mas não se auto-observa. A política não se auto-observa. A religião não se auto-observa. A economia não se auto-observa. Mas o direito se auto-observa em que sentido? No sentido de que o direito toma suas decisões com base em decisões que o direito já tomou na sua memória, chamada jurisprudência ou na própria lei. Então, quando ele vai para a lei ou quando ele vai para a jurisprudência, que são as suas estruturas, o direito está se auto-observando para decidir sobre aquela complexidade enviada pela sociedade para o direito. Aqui está a cibernética de segunda ordem. Ou seja, é o observador que observa, mas é observado. Por isso eu tenho a cibernética de segunda ordem. Ou seja, os algoritmos, eles são inventados para o quê? Ora, os algoritmos, eles observam o que é que você está, o quê? O que é que você está pesquisando. Ah, vou comprar uma passagem para ir não sei para onde. O algoritmo está ali. Opa! Ele é o observador. Né? Então, quando você compra essa passagem, o algoritmo ele se autogera numa série de complexidades de ofertar a você um oceano de ofertas sobre passagem. Ora, e isso numa velocidade que nós não assistíamos anteriormente. Ora, essa cibernética de segunda ordem, e que também está, lembre-se, Samara, naquele texto de Ciro Marcondes Filho, sobre Hayes von Foster, as 4 teses de Hayes von Foster, e que Ciro Marcondes Filho se refere um pouco sobre a cibernética de segunda ordem. Né? A cibernética de segunda ordem, não há dúvida alguma, ela é uma forma digital, né, de organização dessas complexidades. 10 pessoas entram no Google procurando passagem, uma para Belém, outra para São Paulo, outra para Salvador, outra para Fortaleza, né? E o algoritmo observa tudo aquilo para reorganizar, dizendo assim, olha aqui, vocês todos que estão procurando passagem, tome. Eu não aguento mais pesquisar alguma coisa aqui. Porque quando eu pesquiso alguma coisa aqui e que eu procuro, por exemplo, acessar o meu perfil no YouTube, o perfil no YouTube, que eu procuro acessar meu perfil no Instagram, no Facebook, a quantidade de ofertas que aparecem sobre o que eu pesquisei é uma coisa assustadora. É um controle sobre as suas ações, é uma organização. E é o quê? Um condicionamento, é uma forma vinculante de determinar o que você tem que fazer. O mundo cibernético chama isso de... Não, isso é as possibilidades de oferta para melhorar a sua vida, para funcionalizar a sua vida, para... porra nenhuma! Que conversa é essa? Faz isso por causa de quê? Por causa de algo que Niklas Luhmann chamou de o acoplamento estrutural entre economia e sociedade moderna. Só faz isso por causa de quê? Money. Não é para melhorar a sua vida. Não é por causa de uma ética moderna. Não é por causa do processo civilizatório. É porque isso gera isso. É só por causa disso, é o acoplamento estrutural. Essa cibernética de segunda ordem. Por exemplo, no caso da inteligência artificial, tem um texto, Samara, que pode lhe ajudar também. Não é diretamente sobre cibernética, mas é um texto chamado A Construção da Realidade Social. Esse texto foi escrito. Veja se você consegue esse texto no Google. Eu não tenho esse texto... Deve estar em algum livro, mas na minha biblioteca, que é difícil encontrar. Escrito por... Luhmann. A construção da realidade social. Se antes a realidade social ela era uma construção para os autores do construtivismo, do funcionalismo, do estruturalismo,
com a cibernética de primeira ordem e com o advento da cibernética de segunda ordem, aí é que a realidade social é uma construção. Eu diria mais, nós estamos assistindo o paradigma da construção da realidade social digital. A cibernética de segunda ordem está transformando a todos nós em seres digitais. Como é que... Veja, nós tivemos tempos atrás que eu digo algumas semanas, salvo engano, o que alguns na comunicação social chamaram de o apagão do WhatsApp, do Facebook e do Instagram. Apagão? O que quer dizer isso? Que linguagem é essa? Quando eu digo assim, o WhatsApp, o Instagram e o Facebook ficaram das 9 da manhã até as 4 da tarde fora do ar. Você não conseguia mandar uma mensagem, né, pelo o app de mensageria, que é o Instagram, você não conseguia acessar seu perfil no Facebook, ou, desculpa, no Instagram não, no WhatsApp, que é um app de mensageria, você não conseguia acessar o seu perfil no Instagram, no Facebook, não conseguia se comunicar, houve um apagão. Quando alguém diz houve um apagão, explicou o quê? Qual é a explicação? Ou seja, essa é uma comunicação que explica a não explicação. Porque quando eu digo houve um apagão, o que é que o usuário do Instagram, o que é que o usuário do Facebook, o que é que o usuário do WhatsApp está entendendo sobre isso? Ele está sendo explicado sobre o quê? Qual é a satisfação que essas plataformas, esses apps estão dando ao seu usuário? Nenhuma. Por quê? Porque isso é sigilo tecnológico. Obviamente que não foi um apagão. A declaração de Zuckerberg, ela é ridícula. Para quem conhece alguma coisa sobre comunicação, ela é ridícula. Vi a público dizer assim, não, foi um problema de configuração do Facebook. Como disse, aliás, aqui eu vou fazer um convite, vou até pegar aqui, para todos, se tiverem tempo. No dia 23 de novembro, vou abrir a minha disciplina na graduação sobre linguagem e argumentação jurídica com o professor Sérgio Pignelli Ocampo, da Universidade de Buenos Aires. Ele vai fazer uma palestra para os estudantes de graduação na abertura da disciplina, dia 23 de novembro, às 9 horas da manhã, pelo NuPod Jus, canal do YouTube. Olha o tema que ele me mandou. Deixa eu pegar aqui a mensagem dele, hoje de manhã, para confirmar. Sérgio. O tema é Comunicación y Justicia, el asunto de los más medias. Comunicación y Justicia, el asunto de los más medias. Ou seja, a comunicação e a justiça como tema dos meios de comunicação social. É sobre isso que ele vai falar na disciplina, na abertura da disciplina de linguagem e argumentação jurídica. Sérgio Ocampo, da Universidade de Buenos Aires. É um grande conhecedor do pensamento de Luhmann, do pensamento de Habermas, do pensamento desse pessoal das teorias da comunicação. Né? Vai ser lá pelo canal do YouTube do NuPod, no dia 23, às 9 horas da manhã. Então, é isso, Samara. Sabe? Essa cibernética, ela está construindo, né, uma nova realidade social. E nós estamos como o quê nesse paradigma da cibernética? Vou utilizar a palavra de Juliana aqui. Nós estamos como alienados. Eu tenho chamado nas minhas postagens de os otários digitais. Porque, veja, essas big techs, elas são corporações privadas e não públicas. Elas têm o seu capital cotado em bolsa. Se o Facebook realmente disser o que aconteceu, possa ser que a informação real, por exemplo, se foi, digamos que o Facebook, isso é uma hipótese, por favor, é uma hipótese. Digamos que o Facebook venha a público e diga assim, o que aconteceu no dia tal que nos tirou do ar durante 6 horas foi um ataque cibernético. Se ele reconhecer isso, ele vai estar reconhecendo publicamente de que a sua estrutura é vulnerável. Os seus investidores vão correr para outra plataforma.
Os seus investidores vão correr para outra plataforma. Se hoje ele tem um valor de $1 trilhão, um valor de mercado de $1 trilhão, se reconhecer que foi um ataque, as ações vão para as cucuias, todo mundo vai correr, se não todo mundo, a maioria vai correr, porque nota que o sistema é vulnerável. Como é que uma configuração de uma plataforma digital chamada Facebook, uma configuração impede dos funcionários adentrarem no prédio da empresa? Os cartões magnéticos não funcionavam. Não tinha como passar a catraca da empresa. Uma configuração, como disse o professor Sérgio Ocampo, numa defesa de tese que nós, de qualificação de doutorado que fizemos recentemente do PPGCJ, do meu orientando Renan Farias, que trabalha com os APPs e direitos fundamentais, dizia Sérgio Ocampo, configuração, todo problema em cibernética é de configuração. Não tem um problema em cibernética que não seja de configuração, mas esse do Facebook não tem sido isso. Lhe faço essa sugestão. Ora, então, vamos lá para, portanto, o texto que vocês leram. Eu vou aqui, o texto do professor... Diga, Juliana, diga, antes de eu... Não, professor, se o senhor ia começar o texto de Jorge, tudo bem. Não. É porque... Não vou começar o texto de Jorge, não. Vou para o texto então... primeiro de Javier Nafarrate. Nafarrate. Tá, tudo bem. É porque essa questão aí do que o senhor falou com o Samara sobre a cibernética ser o observador de segunda dimensão, o observador que observa, que não observa. E aí tinha uma passagem no texto de hoje que eu estou muito confusa com isso, e é justamente sobre o observador, eu ia trazer ela, mas então a gente... Traga? Não, pode colocar. Ele fala que o juiz constitucional é um observador, né? Assim, mas ele observa o que está em latência e não o que não pode ser observado. Enfim, me deu uma confusãozinha. Acho que a frase em si mesma é: na realidade, redescreve a inobservável latência, reativando latência no que mesmo não pode observar. Quase Exato. Um poema. Né? Porque assim, aqui mais uma vez, quando é uma sugestão, a sugestão não é minha, a sugestão ela foi colocada, pelo menos pela primeira vez quando eu li, ela foi colocada pelo professor Gadamer, naquele seu livro de 1966, chamado Verdade e Método, que, reputo, é a última grande obra sobre hermenêutica. Depois, na minha interpretação, o que veio depois de Gadamer sobre hermenêutica é Ctrl-C e Ctrl-V do que ele escreveu naquela obra de 66, e o que fizeram depois disso é só usando a semântica e sinônimos, mas é a mesma coisa que Gadamer escreveu em 66. Faça uma pesquisinha sobre de Jorge. De Jorge, ele é um autor irônico, sarcástico, sabe? Poético. Ele tem muitas sacadas. Ele admira muito Machado de Assis, Clarice Lispector, gosta de fazer citações desses escritores brasileiros nos seus textos. Né? Eu fiquei com essa sensação que era uma construção quase poética. Assim, Ele diz isso, que, na verdade, é uma observação da não observação que o juiz constitucional faz. Lembre-se, o título do texto é O Desafio do Juiz Constitucional. A parte que você mencionou está exatamente relacionada ao título, O Desafio do Juiz Constitucional. Qual é o desafio do juiz constitucional? É fugir dessas suas construções de observação da não observação. O que ele está querendo dizer? Como o juiz constitucional está dentro desse movimento chamado neoconstitucionalismo, né? Tem a súmula, né? A súmula de São Tomás de Aquino. Ela é fantástica, que ela pergunta assim, eu já me referi a ela aqui. A súmula pergunta o seguinte, é uma súmula interrogativa, né? Pergunta São Tomás de Aquino: sarà lícito a qualcuno soggetto alla legge agire a di fora della parola della legge? É lícito ao julgador decidir para além do que diz a letra da lei? Interrogação. É isso que São Tomás de Aquino pergunta. De Jorge vai dizer, no paradigma constitucional, a partir daquele debate entre Carl Schmitt e Hans Kelsen, quando veio o neoconstitucionalismo, né, e como diz um professor da ESA, aí de João Pessoa, da Escola da Advocacia, e da FPB, se eu não me engano, o professor Walter Júnior,
como diz Walter Júnior, Luciano é extremamente crítico ao neoconstitucionalismo. Eu disse, sou realmente crítico. O juiz constitucional que mergulhou nesse neoconstitucionalismo, ele não está adstrito a estrutura nenhuma, a não ser uma. Quando ele decide, ele não está adstrito à norma, ele não está adstrito à Constituição, ele não está adstrito aos tratados internacionais, ele não está adstrito à posição jurisprudencial de uma corte superior como o STJ ou o STF. Ele está adstrito unicamente à sua axiologia e às suas formações políticas, religiosas, jurídicas. Como ele não está adstrito a nenhuma estrutura do que ele decide, que é o direito, ou seja, ele não está adstrito à lei, que é a estrutura do direito, ele não está adstrito à Constituição, que é a estrutura das estruturas no Estado Constitucional de Direito, ele não está adstrito aos tratados internacionais, que é outra das grandes estruturas, inclusive como norma constitucional, no nosso caso, a partir da emenda 45 de 2004, com a criação do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Se ele não está adstrito a nenhuma estrutura do direito, as observações que ele faz é observações sobre quais observações? Porque no Estado Constitucional só ele pode decidir. Por exemplo, nós temos um procurador da República aqui, Godoy. Ele não decide nada. A competência de Godoy não é decidir. Ele não decide. Ele faz escolhas para promover pedidos que se caracterizam como jurídicos. Mas quem decide é um boy chamado The Batman, o protetor de Gotham City. Agora, se esse que decide não está adstrito a nenhuma estrutura do direito, ele decide e suas decisões são observações. Observações sobre quais observações? Ele está observando o quê? Que a sua decisão é uma observação da sua observação. Ele está observando com base no quê? Ele está observando a lei? Não. Ele está observando a Constituição? Não. Ele está observando o Tratado Internacional? Não. Então, o que é que ele está observando? E a sua decisão será uma observação do quê? É sobre isso que de Jorge está dizendo. O desafio do juiz constitucional é sair disso. Veja, o juiz constitucional, não do neoconstitucional, o juiz constitucional, ele decide com base na Constituição. Ele afirma a força normativa da Constituição. O juiz da exegese reafirma o poder da norma infraconstitucional. O juiz neoconstitucional afirma ou reafirma o quê? Porque a sua decisão, que é uma observação, é uma decisão da estrutura do direito. Mas da estrutura do direito sobre o quê? Já que ele não utiliza a própria estrutura do direito para tomar a decisão. Ele não utiliza a lei, ele não utiliza a Constituição, não utiliza o tratado. Então, ele utiliza que estrutura? Ele utiliza a própria axiologia, Luciano, o próprio ponto de vista político, a própria ideia econômica. Então, que observação é essa? Essas são observações sobre não observações para Rafael de Jorge. Porque, por exemplo, eu produzo aqui observação de segunda ordem, por quê? Porque eu observo vocês e vocês me observam. As observações que eu construo aqui são observações à luz do quê? À luz de um programa de aula. Nós temos um conteúdo aqui a seguir, tem um plano de aula a seguir. E eu Por que de segunda ordem, professor? Eu? De segunda ordem? Por que de segunda ordem? Sim, eu sou de segunda ordem porque vocês vêm para um programa. Vocês são observadores de primeira ordem. Vocês vêm para um programa porque foram aprovados nesse programa e agora vão ter lições, vão ter pesquisas, investigações, etc. Né? Então, o programa, ele é o observador de primeira ordem. Eu que estou no programa sou o observador de segunda ordem. Mas para estar no programa, eu preciso seguir... Né? O que é que a professora Marlene faz comigo assim? Luciano, seu módulo vai se iniciar tal dia. Mande o plano de aula, seu mané. Ei, bunda mole, manda o seu plano de aula aí, senão não vai ter seu módulo. Aí eu tenho que elaborar o plano de aula, eu tenho que mandar o plano de aula, eu tenho que tratar com vocês sobre fontes, os artigos que eu vou mandar, os textos, bababá. Vocês têm que ler aquilo, têm que me provocar, têm que participar, bababá. Então, eu sou o observador de segunda ordem. O programa é o observador de primeira ordem.
E a gente é o programa nesse caso? Não, nesse caso não. Mas o senhor falou que a gente é de primeira ordem também. Não, vocês ingressam no programa, passam a ser o programa. Porque sem vocês não Sim, existe quando a gente programa. está dentro do programa, a gente é o Exato. programa. Claro. Sem vocês tem programa? Imaginemos o PPGDH só com os professores. Qual seria o sentido? Mas é porque na minha cabeça, assim, a gente chega para observar as aulas. Então, então a gente é o observador de primeira. Tá certo, tá certo. Claro, claro. Eu já sou observado pelo programa, eu observo o programa e observo vocês. Eu sou observador de segunda ordem. Vocês são de primeira ordem. De primeira ordem porque vocês chegam para observar, o programa recebe vocês e observa vocês. O programa me observa, eu observo o programa e passo a observar vocês. E quando vocês se referem, não se referem ao programa diretamente, nesse momento aqui, se referem a mim. Nesse sentido. É nesse sentido que Rafael de Jorge fala qual é o desafio do juiz constitucional. O desafio do juiz constitucional é ele construir as suas observações traduzidas nas suas decisões judiciais pelas estruturas do direito. Porque as estruturas de uma decisão judicial do neoconstitucionalismo não são as estruturas do direito. Me diga, por exemplo, vou tentar dar um exemplo concreto aqui, Juliana, e vou lhe perguntar qual é o sentido, e já passo a palavra a Paulo. Né? Qual é o sentido de uma decisão judicial do juiz abrir a sentença com um salmo? Na sociedade moderna, com todo respeito à religião. Mas aí o juiz vai abrir a sua sentença, ele coloca um salmo para ilustrar a sua sentença do que você vai encontrar no corpo da sentença. Ou seja, então o que você vai encontrar no corpo da sentença tem um sentido fundamentalmente religioso e não jurídico. E não jurídico. E no Estado laico. Exato, porque a religião ela é outro subsistema, o direito é outro, e os subsistemas para Luma são autônomos. Esse é o ponto seguinte. Como diz Luma, na sociedade moderna, a diferenciação funcional que estabeleceu uma separação, mas uma separação conectiva entre o sistema e os subsistemas, colocou o direito como autônomo, a religião como autônoma, a economia como autônoma, a arte como autônomo. Se eu vou lá na religião e jogo um fragmento dela dentro de uma linguagem do direito, onde fica a linguagem do direito? Nota que não tem sentido. A construção no neoconstitucionalismo é a ruptura com a teoria da diferenciação funcional da sociedade moderna. É um juiz que é político, é um juiz que é teólogo, é um juiz que é jurista, é um juiz que é artista. Como diz aquela menina do funk, cada um no seu quadrado. Nota a profundidade daquele funk, daquela menina. Aquilo é teoria da comunicação. Quando ela diz, meu querido, cada um no seu quadrado, né? Ou a outra assim, beijinho no ombro. Entendeu? Mas não... É por isso que eu chamo os juízes, e assim, nomino os juízes com muita tranquilidade, porque tenho vários amigos juízes, né? Tenho vários amigos juízes, procuradores, promotores, delegados, então eu falo com muita tranquilidade. Por isso que eu chamo os juízes de debate man. O protetor de Gotham City. Porque o juiz, em regra, no neoconstitucionalismo, ele tem a ideia de que vai resolver todos os problemas da sociedade moderna. Só que ele não observa que não são problemas, são complexidades, e que ele não irá resolver, que ele só pode organizar no máximo, e organizar por uma forma de ilusão funcional, que é necessária. Porque, como eu disse em outro dia lá no outro programa, quando chegarmos um momento paradigmático, e olha que nós já passamos por ele algumas vezes, mas quando isso se tornar circular, quando chegarmos num momento paradigmático de um juiz prolatar uma decisão e alguém dizer que não vai cumprir, e isso virar moda, acabou o subsistema chamado direito. E olha que nós já tivemos um senador da República fazendo isso. Lembre-se do caso de Renan Calheiros, que não recebeu o oficial de justiça para a citação. E era uma decisão judicial.
quando isso acontecer, e se acontecer num processo, aí vai ser, como dizem as meninas lá no TikTok. Entendeu? Paulo? Bom dia, professor. Nessa lógica, até a Juliana falou, o texto do Rafael, né, o desafio do juiz constitucional, fala que a interpretação do juiz, né, ela vai construir sentido com base no texto, né, e que transforma o próprio texto. E aí até ele fala que essa interpretação do texto distingue cada vez mais entre interpretação constitucional e inconstitucional. E aí, na página 18, ele fala: a autologia repete-se, reflete sobre si mesma, e nós continuamos pensando que deste modo se produz justiça, igualdade e liberdade. Aí, professor, nesse caso, ele está dizendo isso porque tudo depende da interpretação do texto, né? Isso, o que para um pode ser justiça, para outro pode não ser justiça. Sim. Outra coisa, o texto, aí, ao ler o texto, eu me perguntei também sobre a questão do controle de constitucionalidade, na modalidade objetiva ou subjetiva. O próprio controle de constitucionalidade propõe, então, essa circularidade constitucional interessando a ela mesma, não é isso? Exatamente. O controle de constitucionalidade é uma das grandes autopoieses do constitucionalismo. Porque o controle de constitucionalidade, ou seja, para ele existir, né, no nosso caso, o Supremo Tribunal Federal só precisa dele próprio para dizer o que é constitucional e o que não é constitucional. Ele não precisa de mais nada. Né? E, quando ele diz o que é constitucional, quando nós observamos, por exemplo, por que é que o Supremo Tribunal Federal diz que determinada lei é constitucional e determinada lei é inconstitucional? Vamos dar exemplos concretos aqui. Vamos lá. Como é que o Supremo Tribunal Federal chega à conclusão, né, de que o artigo 52 da Lei de Execução Penal, que trata sobre o RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, de que o RDD não é inconstitucional, e sim constitucional. O que é o RDD? Quem trabalha aqui no sistema carcerário conhece muito bem, se tem alguém. O RDD é aquele que você está cumprindo a pena no estabelecimento prisional e você comete uma falta grave. Aí, na falta grave, o diretor do presídio elabora um relatório dizendo que você cometeu uma falta grave e encaminha para o juiz da execução criminal. O juiz da execução criminal pede para o Ministério Público se manifestar, pede para o advogado se manifestar e decreta ou não o RDD. O RDD é a retirada do apenado, do convívio da comunidade carcerária, né, para um isolamento celular, que até pouco tempo era de até 1 ano, mas houve uma reforma, foi para 24 meses, até 2 anos. Ou seja, um instituto que diz que você, por ter cometido uma falta grave, vai ser retirado da convivência da unidade prisional e colocado no isolamento celular por até 2 anos, é constitucional se qual é a finalidade da pena? Não é uma das finalidades da pena não é a reintegração social. Alguém ficar isolado. A recuperação, isso recupera alguém? E o Supremo vai e diz que isso é constitucional? E quando ele diz que é constitucional, tem alguém que pode dizer que não é? Hein, Paulo? Você pode dizer que não é? Eu posso dizer, Luciano Nascimento, que não é? Não, senhor. Então, o que é constitucional e inconstitucional? Quando o STF decide o que é constitucional ou inconstitucional, é a partir do fenômeno que ele está observando ou a partir de si próprio? O STF. A partir de si próprio. Exatamente. Exatamente. É a autopoiese da ideia constitucional hermenêutica. Porque os ministros utilizam, né, a expressão hermenêutica, essa expressão que, sinceramente, quem deveria ter inventado essa expressão hermenêutica, sinceramente, era Paulo Coelho. Era Paulo Coelho. Porque Paulo Coelho escreveu O Alquimista, né? Então, como ele escreveu O Alquimista, quem tinha que inventar essa palavra hermenêutica? Aliás, quando você lê O Alquimista de Paulo Coelho, imagine hermenêutica. É a mesma coisa. E depois você me disse aquilo é ciência jurídica. Marta.
Professor, ele também diz que a função do juiz constitucional é reativar continuamente esse processo, né, de construção da realidade. Ele até diz assim, o juiz interpreta interpretações, redescreve descrições, né, tem essa reabre começos, reencerra circularidades. Aí ele diz que, através de sua interpretação, o juiz constrói sentido com base no texto, porque em cada intervenção sua ele se implica a si próprio sem poder se ver. Né? E também a outra passagem que ele fala que a interpretação da Constituição através do seu guardião pode ocasionar também a mudança na orientação da justiça constitucional, né? Que você comentou, que a justiça constitucional se orienta não somente na aprovação dos direitos, senão também ao bem-estar dos cidadãos, e etc. E aí, por final, ele fala que quanto às discrepâncias irreversíveis do texto constitucional, sabe-se que ele até diz assim, somos mais pobres porque somos mais ricos, somos mais desiguais por sermos mais iguais. Aí ele diz que o único recurso que pode ser distribuído é o risco. Ele até... Travou, Marta. Eita. Tem que pagar a internet, viu, Marta? Porque senão eles cortam. Assim, o sinal não vem, não, depois. Tá lisa, né, Marta? Tá lisa, né? Continue, Marta. Bem, professor, acho que em relação a esse texto, né, do juiz constitucional... Porque o juiz constitucional, ele assume, né, a função, eu costumo dizer que ele assume a função de reinvenção de sentidos e significados da ideia constitucional para manter, para estabelecer a manutenção do Estado constitucional de direito. Né? Ele, portanto, é o personagem central. Não é que nessas teorias não pode falar essa palavra, porque não existe centro. Mas ele é o personagem fundamental, digamos assim. Sem ele, eu já passo a palavra, Milane, sem ele, o Estado constitucional vai crolar. Nós voltaremos para o positivismo jurídico. Então, notam que o labor judicante do juiz constitucional é uma ilusão funcional? Que ela é necessária para o próprio direito constitucional? Senão nós teremos que sair do paradigma constitucional ou dar passos para trás ou passos para frente que não sabemos para onde vamos. Tá certo, Milane? Por exemplo, para voltar só àquela questão de Godoy, dos dois subsistemas, política e direito. Veja, com a política, mesmo numa decisão constitucional, eu posso abarcar uma série de pessoas, mas eu vou deixar outras de fora. Né? Através da política, eu posso criar, por exemplo, um programa público habitacional que vai colocar 40 mil pessoas dentro de casa, 40 mil pessoas que estavam morando na rua, por exemplo. O direito não tem essa estrutura. O direito constitucional, que se diz um direito da realização material, que é uma farsa, não tem essa estrutura. E quando a política toma essa decisão, ela não está deixando de fora outras pessoas, não. Quando ela diz assim, eu estou fazendo um programa habitacional com base numa pesquisa de que na cidade tal tem 6 mil pessoas que não têm moradia. Se ela faz um programa habitacional para 6 mil pessoas naquela cidade que não tem moradia, não tem código binário aqui. E as outras pessoas não devem se incomodar com isso, porque as outras pessoas têm habitação. Então, não está tirando o direito de ninguém, mas está afirmando o direito de outras pessoas que não estão morando numa casa porque estão habitando na rua, e o seu direito constitucional é o direito constitucional à moradia, diz o artigo 6º da Constituição, como o lugar dos direitos fundamentais sociais. O direito não tem estrutura para uma realização como essa. A política tem. Mais ainda, quando a política chega e diz assim, você que está num projeto de habitação pública, social, e você tem renda até tantos salários, nós estamos criando um programa para você adquirir utensílios para a sua casa. Utensílios da linha branca, utensílio de não sei o quê, porque você está dentro do critério de renda e você está numa moradia social. O direito não tem estrutura para isso.
A política, sim. Só que para ver isso, como diz Luhmann, é preciso uma ética comunicativa da política e não interesses. Não interesses. Habermas vai dizer, mas através dos valores nós fazemos isso. Eles, não, só através dos valores nós fazemos, porque nós estamos notando o nosso caso aqui, que através dos valores, né, os valores podem ser conservadores, os valores podem ser pela volta de algo que não tem mais sentido, os valores podem ser pela manutenção de estruturas que evitam a construção do futuro. Nós estamos assistindo tudo isso em tempo real no Brasil. E não, então, pelos valores, não vai. Lá, pela ideia de Kant, não dá para ir. E pela ideia puramente da teoria das comunicações, também não dá para ir. Como dizia Thomas Kuhn, é preciso uma ética mundial. Por isso que Luhmann depois foi para o quê? Foi para um livro chamado Die Gesellschaft, der Gesellschaft, a sociedade da sociedade, o seu projeto de sociedade mundial, de sociedade sem fronteiras, de país sem fronteiras. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do que é uma ética. Esse, Godoy, é um código, esse é um código político, comunicativo, que deu estrutura para o direito. Se você for, eu já mencionei sobre ele aqui, se você for para o CANU, que é o Código Albanês de Comunicação das Comunidades Primitivas Albanesas, nesse código comunicativo, nessa comunidade albanesa, está previsto que qualquer estrangeiro que chegar naquela comunidade, ele tem o direito à hospedagem. Se tem um morador ali e chega um estrangeiro, o líder daquela comunidade convoca a comunidade e diz que alguém tem que hospedar esse estrangeiro. Ele não pode ficar sem o direito de hospedagem. Isso é uma ética ou não? Isso está acima dos interesses de cada um de nós ou não? Isso é civilizatório ou não? Isso é inclusivo ou não? Mas isso se faz através da política, não do direito. E isso, olha, é muito antes do que os gregos escreveram. É muito antes da Grécia. O CANU. Muito antes. Por isso que depois Luhmann, na sua Sociedade da Sociedade, ele vai propor o que traduziu pela linguagem de ius hospitalitatis, ou seja, direito de hospedagem, que era o quê? Você saiu do seu país, foi para qualquer lugar do mundo, o mundo tem que lhe receber. Você tem o direito a estar em algum lugar geográfico. Se você chegou naquele lugar geográfico, você tem que ser recebido. E não olhar seu passaporte e mandar você de volta. Dizer, aqui você não entra. É preceito bíblico também, né? Mas é sem dúvida agora, sem dúvida. Como disse Max Weber, a primeira das sociedades. Acho que é a parábola do juízo final. É? Não. Eu era estrangeiro e me acolheste. Pronto. Veja. Com o direito não dá. Diga, Mariana. Professor, e nessa